Convença Deus pela imaginação e não pela força. Neville Goddard. Mateus conta a história de alguém que, sabendo do poder criativo e da sabedoria de Deus, se pergunta dizendo: se você é mesmo filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Mateus capítulo 4. Depois ele cita o 8º capítulo de Deuteronômio, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus Pai. Aqui descobrimos que sua fome já não é mais só de pão, mas de escutar a palavra de Deus com discernimento. O conflito apresentado nesse capítulo acontece na mente da pessoa, mesmo que pareça estar acontecendo no exterior. O Salmo 91 é citado por seu adversário quando ele diz: se és mesmo filho de Deus, jogue-se ao chão, porque está escrito que Deus dará poder aos seus anjos para que te levantem e nunca tropeces. Depois, citando o capítulo 6 de Deuteronômio, ele responde: está escrito, não desafiarás o Senhor teu Deus. E na terceira e última tentação aparecem todos os reinos da terra em sua glória, quando o adversário diz: tudo isso será seu, se tu se ajoelhar diante de mim em adoração. E outra vez, citando o capítulo 6 de Deuteronômio, ele responde: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. E então o adversário some, e o grande mistério começa. Quem é o Senhor teu Deus, a quem você deve adorar e servir? Sua própria maravilhosa imaginação humana, que é uma só com aquele que criou o mundo. A definição mais completa de Deus encontrada nas Escrituras diz: o Pai do Senhor nosso Deus. Eu descobri que eu era filho de Deus ao experimentar o que dizia as Escrituras. Mas o Filho e o Pai são a mesma coisa. Tanto o Pai como o Filho são definidos como poder. No livro de Marcos, o sumo sacerdote perguntou: você é Cristo, o Filho do Bem-aventurado? E ele respondeu: eu sou, e verás o Filho de Deus sentado à direita do poder. Poder está com letra maiúscula nessa passagem, já que é o nome dado a Deus. Mateus fala de alguém que sabe que Deus se espalhou dentro dele, e que então todas as características de Deus lhe pertencem, mas ele está perplexo e coloca a si mesmo à prova. As Escrituras narram a história como se outro ser aparecesse, mas quando Deus se revela, você se questiona dizendo: se isso for verdade, eu deveria ser capaz de ser qualquer coisa que eu quisesse, porque todas as coisas são possíveis para Deus. Mas não devo desafiar o Senhor. O único jeito é confiar nele. Quando me recrutaram porque meu país estava em guerra, aos olhos do mundo eu era um tolo por acreditar que podia ser dispensado honrosamente sem ir à guerra. De acordo com o que acreditava o mundo, eu estaria na guerra enquanto ela durasse, mas eu não queria fazer parte daquilo. Acreditei com todas as minhas forças que Jesus era minha própria maravilhosa imaginação humana, e que Ele era um com Deus, e que todas as coisas eram possíveis para Deus. Eu sabia que não podia obrigar Deus a fazer nada, que Ele atuaria apenas como eu imaginasse. Confiando em Deus, eu dormia todas as noites como se estivesse dispensado e fora do exército. Nos olhos da minha mente, eu fazia tudo o que faria se realmente estivesse fora do exército, e assim dormia, com essa sensação. Então vi minha folha com pedido de dispensa carimbada com a palavra aprovado. Foi então que escutei as palavras: está feito, não faça mais nada. 9 dias depois, recebi de fato uma dispensa honrosa e voltei para minha casa em Nova York. Quando me deparei com um problema parecido anos mais tarde, apliquei o mesmo princípio para sair da ilha de Barbados. Como Paulo, eu conhecia aquele em quem eu tinha acreditado. Por isso que quando me disseram que eu não poderia sair da ilha pelos próximos meses, assumi outra vez que já estava onde gostaria de estar. Dormi na sensação de que isso era totalmente verdadeiro, e em questão de horas, isso se confirmou como um fato. Então você pode ver que conheço por experimentação aquele em quem acredito.
Você deve acreditar em sua imaginação humana e fazer dela a rocha sobre a qual você constrói sua vida. Ela é o Senhor seu Deus, o único a quem você deve servir. Se você servir a outra coisa, então você não conhece Deus. Se você faz o que seu patrão manda e assim consegue um aumento de salário, e por isso você deposita sua confiança nele, então você não confia no Senhor teu Deus. Ponha sua fé em qualquer coisa que não seja sua maravilhosa imaginação humana, e você não estará confiando em Deus, porque não há outro poder criativo. Se colocar sua confiança em conhecer gente influente, ter ações e lucros, dinheiro no banco, então você estará confiando em falsos deuses. Em 1925 eu estava em Londres dançando profissionalmente por 100 libras por semana. Isso representava $480 americanos. Tínhamos uma proposta para ir a Paris e depois para a Alemanha, se aceitássemos o pagamento em marcos ou francos. Mas negamos essa proposta porque essas moedas não tinham valor. Eu havia viajado para Londres com uma família alemã, que também tinha cidadania americana. Eles tinham muitos marcos e se achavam ricos, mas quando voltamos estavam mais pobres que ratos de igreja, pois seu dinheiro tinha se desvalorizado. Colocando a confiança deles nos marcos que tinham, haviam confiado num falso Deus. Seu chefe é um falso Deus. Não importa quem seja, tudo fora de você é falso. Agora, depois da terceira tentação, descobrimos que a mente está em paz e que não há mais conflitos internos. Não há diabo ou Satanás, só as dúvidas. A dúvida na mente de alguém que nasceu pela graça de Deus empresta a Deus a sensação de impossibilidade. Na visão do juízo final de Blake, ele personificou com muita sabedoria a dúvida, ao dizer: Satanás acredita que o pecado desagrada a Deus. Ele deve saber que nada desagrada a Deus, a não ser a incredulidade e comer da árvore que traz o conhecimento do bem e o mal. Você continuará errante pela vida até que acredite que você é esse que antes você acreditava estar no céu, e portanto fora de você. Ele não está no céu nem fora de você, ele está em você. Acreditando em si mesmo quando enfrentou a última tentação, ele disse: Adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Você o está servindo? Se estiver, as coisas acontecerão como você quer que aconteça, pois não há outra fonte verdadeira que não seja a fé e a confiança em si mesmo. Acredite totalmente no Senhor seu Deus. Se você precisa de uma certa quantidade em dinheiro e não tem poupança ou ninguém a quem possa pedir emprestado, você vai confiar no Senhor para que providencie esse dinheiro para você? Sabendo que todas as coisas são possíveis para Deus, você vai recorrer a Ele, na absoluta fé e confiança, assumindo mentalmente que o dinheiro já está com você? Sem se preocupar em como o dinheiro virá, você vai testar o poder e a sabedoria de Deus, adormecendo consciente de já ter esse dinheiro? Se assim o fizer, você estará servindo a Deus. E de uma forma que somente superficial não consegue compreender, esse dinheiro será seu. Então, depois de ter colocado à prova as profundidades de seu próprio ser, você saberá em quem, não no que, confiou. Você conhecerá aquele em quem depositou sua confiança, e esse conhecimento dissolverá a confiança em outros deuses. Certa noite em Nova York, eu estava numa rádio da meia-noite às 6 da manhã, com 5 pessoas e um entrevistador. Quando eu falava da imaginação que cria a realidade, um professor me disse: se isso é verdade, então transforme esse lápis branco em um lápis amarelo. E eu disse: ok. Traga-me um pouco de tinta amarela que eu mesmo pinto o lápis de amarelo. Querendo que eu usasse minha imaginação e transformasse instantaneamente o lápis branco em amarelo, ele me disse: sabe do que mais? Você é um burlador da Bíblia. Ao que eu respondi: não tentarás o Senhor teu Deus. E ele perguntou: você é meu Deus? E eu respondi: eu não disse isso. Você deve encontrar o Senhor seu Deus porque você está o provocando. Você não o conhece porque não o encontrou ainda, mas o encontrará. Cada filho nascido de mulher se revelará como filho de Deus e se reconhecerá com o poder e a sabedoria de Deus.
E sendo que todas as coisas são possíveis para Deus, então todas as coisas são possíveis para seu Filho. Então, quando o Filho confrontar-se consigo mesmo dizendo: transforme esse lápis branco em amarelo, ele vai imaginá-lo amarelo. Se o lápis permanece branco quando ele pensar nele, então não houve confiança no Senhor. Mas se persistirem que se tenha um lápis amarelo, confiando completamente em Deus, um Deus que se admira e que não se pretende ofender, então este lhe dará o tal lápis amarelo. Qualquer que possa ser seu desejo, imagine que está realizado e confia no Senhor teu Deus incondicionalmente. Se for necessária a ajuda de 1 milhão de pessoas para produzir o que você imaginou com confiança já ser uma realidade, elas surgirão para lhe dar essa ajuda. Jesus Cristo é sua própria maravilhosa imaginação humana. Acreditem em mim quando digo isso. O nome de Deus Pai é Eu Sou. Toda pessoa que pode dizer Eu Sou é a imagem de Deus e, sem dúvida, só há um Deus Pai. Aprenda a confiar na paternidade do Eu Sou e creia firmemente nela, e verás o dia em que o Senhor será Rei sobre toda a terra e seu nome será único. Eu já encontrei esse Senhor que Moisés e a lei e os profetas descreviam. Ouvi falar sobre ele e aprendi a confiar nele, bem antes que ele se revelasse a mim, com uma série de acontecimentos que pertencem apenas ao Filho de Deus. Então me dei conta de que eu era o ser semelhante a Deus que o mundo adora no exterior, com o nome de Jesus Cristo. Os homens vão à igreja e rezam para um Deus distante, que não existe, quando na verdade o único Deus é aquele que mantém esses mesmos homens vivos, pois eles nem mesmo poderiam respirar ou rezar para um Deus distante, se o próprio Deus não estivesse vivendo dentro desses homens. Percebem a incoerência? Assim, quando você encontrá-lo ou percebê-lo, confie incondicionalmente nele. Mas já vou lhe advertindo, ele não aceitará suas ordens. Apenas quando você imaginar seu desejo já cumprido, é que ele vai se pôr a trabalhar a seu favor. Essa noite, quando colocar sua cabeça no travesseiro, deleite-se no sentimento de desejo cumprido, na absoluta confiança de que Deus tem meios que você não conhece para materializar isso que você imagina e sente ser real. Insisto para acreditar em mim e que você também possa falar como Paulo falou: conheço aquele em quem acredito. Você não pode falhar quando encontra o Senhor teu Deus, que é a sua própria maravilhosa imaginação humana. Aprenda a confiar totalmente nele. Sabendo que não é necessário dar a Deus os meios para cumprir seu desejo, você vai agir por impulso quando aparecer o momento certo para a realização do seu objetivo. Uma mulher que conheço foi a Paris com seus 2 filhos e deixou a empregada tomando conta do seu apartamento em Nova York. Quando ela voltou, o apartamento estava vazio e ela não sabia como encontrar a empregada. Então ela chamou a polícia e, além disso, contratou detetives e fez de tudo o que era humanamente possível para resgatar seus móveis. E tudo foi em vão. Então ela me procurou. Nos sentamos tranquilamente e entramos no silêncio. E ela voltou ao seu apartamento em sua imaginação. Caminhou pelos cômodos, sentindo conscientemente que estava realmente ali, naquele exato momento. Viu os móveis como de fato eram. Tocou nas teclas do piano e acreditou que estava de novo no mesmo lugar, com sua casa ainda mobiliada. Alguns dias depois, essa mulher foi ao banco na Avenida Madison. Ao sair do banco, ela pegou um caminho errado. E só percebeu isso depois de caminhar uma quadra inteira. Caminhando de cabeça baixa, ela percebeu um par de tornozelos que lhe pareciam conhecidos. E quando olhou para cima, se deu conta de que havia encontrado sua empregada. Num piscar de olhos, agarrou ela e a obrigou que a levasse até onde a mobília estava escondida. E agora essa mulher tem todos os seus móveis de volta ao seu apartamento. E tudo o que fizemos foi confiar no Senhor nosso Deus. O que eu fiz para encontrar os móveis dela, quando nem a polícia e detetives tinham conseguido isso? Apenas confiamos no Senhor nosso Deus. Não nos colocamos de joelhos e suplicamos por ajuda, mas apenas entramos no silêncio e imaginamos. Assumi que ela me dizia que tinha encontrado seus móveis
e tudo estava na mais perfeita ordem. Quando rompemos o silêncio entrando nele em imaginação, confiamos que o Senhor faria o que imaginamos e demos o assunto por encerrado, esquecendo dele. Por isso que eu lhe pergunto: quem é o Senhor que cria todas as coisas? Eu sou. As Escrituras nos dizem que todas as coisas foram feitas por Deus. Todas. Nada do que vemos foi feito por outra coisa. Eu sei exatamente o que fizemos e o que aconteceu depois, portanto eu sei exatamente como tudo aquilo aconteceu. Parece difícil para o homem acreditar que tal poder se encontra em seu interior. Ele encontra o seguinte nas Escrituras: você não se dá conta de que Jesus Cristo, o poder e a sabedoria de Deus estão dentro de você? E mesmo assim o homem se ajoelha diante de altares feitos por outros homens e acredita que algo externo está especialmente preparado para dizer quem é Deus ou quem é Ele mesmo. E há quem se atreva a afirmar que só nesses lugares é que se pode encontrar a sabedoria de Deus. Que bobagem! Deus se encontra em todo filho nascido de mulher. Mas ao desviar-se, o homem adora um Deus falso. Um Deus que nunca existiu nem nunca existirá, pois não há intermediários entre você e Deus. Não pense em Jesus Cristo como intermediário entre você e Deus. Só existe Deus e Ele se transformou exatamente em quem você é. E pelo mesmo poder você pode voltar a ser Ele. Essa é a verdadeira história. O homem pensa que encontrará Deus em algum dia do futuro, numa esquina qualquer ou num planeta distante, e isso nunca acontecerá. Mas ele irá à lua, às estrelas e a todo lugar que deseje, porque tudo que ele imaginar, ele pode conquistar. Convido você a confiar incondicionalmente no Senhor seu Deus, de modo que você também possa dizer: conheço aquele em quem acredito. Há muitos anos meu pai e meu irmão Vitor foram visitar um lugar de frente para o mar, com 35 acres, que é um tamanho considerável, na ilha de Barbados. 3 irmãs viviam nesse lugar e vendiam seu gado para meu pai. Nesse dia ele disse a elas que teria interesse em comprar aquela propriedade, caso elas estivessem pensando em vender. Depois ele disse ao Vitor: este seria um bom lugar para se construir um hotel. Anos mais tarde, as 3 irmãs decidiram vender aquelas terras. Um homem com muito dinheiro queria muito comprar aquele lugar, mas não pôde fazer isso pois estava no Brasil e meu pai, se adiantando, foi lá e fechou o negócio, tornando-se dono daquelas terras como havia imaginado. E agora existe um maravilhoso hotel ali, que é bem popular e está sempre cheio, tanto no verão quanto no inverno. Tudo isso porque meu pai teve um sonho e se atreveu a confiar no Senhor seu Deus, que ele sabia que estava nele mesmo. Meu pai nunca ia à igreja. Ele não gostava do padre de jeito nenhum. Temos histórias maravilhosas entre meu pai e o padre. Certo dia o padre disse ao meu pai: eu sou um dos eleitos. Meu pai olhou bem para ele e disse: mas eu não votei em você. Ele era sempre ousado em suas palavras e atitudes. Não se sentia inferior a homem algum e nunca havia visto uma igreja por dentro, até o dia em que fomos batizados. Quando meu 6º irmão seria batizado por este mesmo padre, meu pai escolheu 2 mestres de barco como padrinhos. Em cima da cerimônia, o padre perguntou se aqueles homens eram episcopais, e quando um deles disse que era presbiteriano e o outro metodista, o padre falou para meu pai que aqueles homens não poderiam ser padrinhos de batismo do meu irmão. Ao que meu pai respondeu: me dá meu filho aqui, eu mesmo vou batizá-lo. Tirou meu irmão dos braços do padre e a mão que ficou livre colocou na água, e depois respingou umas gotas no rosto do meu irmão e disse: em nome de Jesus, seu nome será Fred. E foi embora. E esse é seu nome, Fred Goddard. Assim era e continua sendo meu pai. Nenhum ser de carne e osso era visto como Deus para ele. Ele encontrou Deus com sua própria maravilhosa imaginação humana. Assim, sempre que ele queria alguma coisa, simplesmente imaginava que já a tinha, e vivia dia a dia nessa imaginação. Asseguro a você que quando você encontrar-se como Deus, ou com Deus, uma paz que você nunca experimentou antes, será estabelecida em sua vida. Nunca se ajoelhe perante nada nem ninguém.
aceitando que a única santidade que existe está em sua maravilhosa imaginação humana, esta será a única para quem você vai trabalhar. Locução Anderson Motreanjo. Uma pessoa em estado de gratidão não tem depressão, vive relacionamentos harmoniosos, pois sabe perdoar, tem fé no futuro, pois aproveita o presente e é grata pelo passado, e enxerga oportunidades que outras pessoas sem gratidão não enxergam. Conheça o curso Como Viver com Gratidão e Ser Feliz. Mais informações na descrição desse vídeo.